pastor, em esplendorosa solidão, chama o cordeiro que em temor vaga na densa escuridão. Hoje vem a Jesus, ao bondoso Salvador, receber sua luz. Venha Cristo, bom pastor. Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos, na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesta manhã de sábado, dia 20 de dezembro de 2025. Uma grata satisfação estar falando com os nossos preciosos irmãos e aqui também ao lado aqui deste companheiro, evangelista, irmão Naftali Dias. Muito bom dia, irmão Naftali. Bom dia, muito bom estar aqui mais uma vez, evangelista irmão Aldair. É bom estar presente aqui nesse sábado, dia 20 de dezembro, e nós sentimos uma gratidão muito grande de poder estar com vocês aqui mais esse sábado e mais esse dia, que nós possamos ser ricamente abençoados. Graças a Deus. A nossa leitura será em Isaías, capítulo 9, o versículo 6, e depois o irmão Naftali estará lendo também outra escritura. O livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em São Mateus, capítulo 1, versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Graças a Deus, cantando para Jesus, neste banquete espiritual, nesta manhã, a irmã Antonella Yanes e a irmã Élica Jasmine, o crente e a palmeira. E muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar, e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que está sozinho, tão desesperado e só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha, quando é provada não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção nas mãos. A tempestade breve vai passar,
vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade breve vai passar, Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem, ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos à véspera de um acontecimento mundial, né, irmão Naftali? Um acontecimento mundial. Já inicia o mês de novembro, as pessoas já ficam naquela expectativa, durante o mês de novembro já começa a vivenciar, e quando chega-se o mês de dezembro, as pessoas, o mundo inteiro já está envolto nisso. O Natal, né? Natal. A palavra Natal fala de nascimento, né? A palavra Natal. E o que o Natal está representando hoje, irmão Naftali? Como que está sendo o Natal, né? Nível mundial, Brasil, mundo, né? Irmão Odair, as pessoas se reúnem, né? Se confraternizam, né? As famílias, né? Fazem troca de presentes, comemorando, né? O dia 25 de dezembro, né? Comemorando ali, como dizem, né? O nascimento de Jesus Cristo. Mas a gente vê que é mais comemoração, é mais festa, é mais Papai Noel. É bebida, né? As pessoas já estão lá, compra leitoa, vai assar lá o peru, vai assar mais a outras coisas e comilança, né? Comilança. É banquete, é comida, é bebida, né? É farra, prostituição, pecados, orgia e tantas outras coisas que ocorrem. O comércio fica, né? Cheio, né? As pessoas indo às compras e comprando, se endividando, acidentes acontecendo, desastres familiares até, né? Brigas e tantas outras coisas, tudo isso no Natal. Mas será que era tudo isso? O Natal, ele representa isso mesmo, né, irmão Naftali? Antes se fosse para comemorar mesmo o nascimento de Jesus, né? Mas a gente vê que não é isso. O que o mundo está envolto hoje é uma data que podemos chamar uma data pagã, né? Em adoração a um Deus pagão. E a gente vê que a origem, né, dessa data de 25 de dezembro é o aniversário do Deus Sol, o Baalim de Roma. Esse é a origem da data, né? 25. E o 5, o circo romano, né? Na verdade, o circo romano celebrava o nascimento deste Deus entre os dias 20 e 25 de dezembro. E isso é tão importante, irmão Naftali, porque hoje, quando a gente falando em Natal, as pessoas divulgam isso pelas cores verde, vermelha, aí colocam uma botinha lá do Papai Noel, coloca lá uma árvore, né? E coloca tudo isso, mas a origem
É bem diferente do que as pessoas estão até mesmo comemorando isso, fazendo menção disso. Ai, que Jesus nasceu. A gente vê muitos presépios, né? Até, por incrível que pareça, existe algumas, né, igrejas que até mesmo faz encenação teatral e tudo mais desse fato, desse acontecimento, mas nós cristãos devemos olhar sempre as origens das coisas, né, irmão Naftali? Sempre as origens das coisas. Então, a origem do Natal, segundo o que consta na história, na verdade, né, e a revelação profética que Deus tem enviado para a gente, que na verdade é uma celebração pagã, então, né? Celebração pagã, e nós vemos aqui o cunho religioso dessa data, né? Uhum. Que a data foi adotada misturando o cristianismo durante a época em que o cristianismo se converteu a romanismo. Isso. Então, especialmente falando aqui, no Concílio de Nicéia, e o objetivo era agradar tanto o pagão quanto o cristão, fazendo a união dessa data, né? O dia 25, o aniversário tanto do Deus Sol quanto do Filho de Deus. Juntaram essas duas datas, essas duas comemorações, para isso, para agradar tanto quem crê em Cristo, como para quem já é pagão, que não crê em Cristo, e fortalecer aí o comércio e os abusos que tanta coisa acontece. O profeta de Deus falou que quando ocorreu o concílio niceiano, né, no ano 325 da era cristã, aqueles que fizeram aquele pacto, na verdade, eram cristãos caídos, né? Já tinha se desviado do original, da mensagem original que Paulo levou a Roma, né? Que Paulo, lá no começo, lá levou o evangelho a Roma. E a gente viu de que o Império Romanismo, ele estava em decadência, né? Ele estava declinando, e automaticamente o imperador Constantino ele queria fortalecer, né? Porque as regiões que havia sido tomada pelo Império Romano era muito extensa, e como ele estava em declínio, para ele poder suster aquela dimensão toda, ele precisava fazer aliança, ele precisava fazer pacto. Então ele se deu como convertido para o cristianismo, porque o cristianismo estava em ascensão, o cristianismo estava se alastrando pelo mundo, e a gente vê, como o irmão Naftali apresentou, de que foi feito ali um pacto, né? Foi feito ali algumas, né, umas misturas. Então, no seio das Sagradas Escrituras, a gente vê de que Jesus Cristo, ele foi o quê? Ele foi esse elo de comunicação, de ligação entre nós e o Pai, né? Então, sendo filho de Deus, o filho unigênito de Deus. E no paganismo, o filho do Deus Sol, né, é até mesmo citado como Apolos também, de que ele também tinha uma representação muito grande, muito forte no meio do paganismo. Então, para não ficar aquela coisa de que, assim, nenhum nem outro, vamos unir aqui, a data continua sendo a mesma, né, que eles celebravam lá, que era no mês de dezembro, mas vamos estar chamando isso aí que é o nascimento de Jesus. Mas isso não tem nada a ver, né? Uma coisa que não tem nada a ver e não tem base nenhuma dessa data na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto assim, revelando as escrituras mesmo sobre a Bíblia. Mas isso, eles transformaram, né, o Natal em uma celebração comercial, criando-se aí o mito, né, o Papai Noel, né, o bom velhinho, o Santo Claus, que dá presente para as criancinhas e tudo mais. Então, é uma tradição que vem lá do passado, né, e não tem, colocando o nascimento de Cristo nessa data, mas não tem relação ao nascimento de Cristo, essa data, 25 de dezembro. Ela tomou o lugar de Cristo nessa adoração. E falando ainda a respeito, né, do Papai Noel, o profeta de Deus da mensagem A Deidade de Jesus Cristo, no parágrafo 24, que ele diz quem era ele? Um alemão, um santo católico há muitos anos, um velho ocupado em fazer o bem,
E hoje isso tem quase se tornado uma adoração. Isso é correto, né? Está bem dizer às crianças, ou seja, o que for que você quiser fazer, o que me diz respeito, porém a coisa é que é tão fácil cair nessa rotina do outro lado e tirar Cristo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo do Natal. E o homem aceita Klingler, né? Ao invés do verdadeiro Natal, que é o Papai Noel, né? O Santo Nicolau, né? Isso é certo, nenhum lugar para ele na estalagem. Da mesma forma que foi lá, nenhum lugar para Jesus na estalagem, hoje está desvinculando. A intenção de Satanás sempre é essa, é de tirar as pessoas do foco da palavra, tirar as pessoas do eixo, né, do centro da palavra, né? E ele sempre vai estar fazendo isso. O intuito é de sempre, irmão Naftali, anular o plano da redenção. O diabo, ele é astuto, ele é sagaz e ele é persistente. Ele fica tentando. Por isso que estamos trazendo isso, né? Sabemos que muitos já conhecem, já sabem, mas isso daqui é um meio, é um canal de evangelização também para os nossos amados irmãos, aqueles que estão principiando na fé, aqueles que ainda não tiveram esse conhecimento de que o intuito de Satanás é sempre anular o plano da redenção, apagar o nome de Jesus Cristo, esconder, sufocar o personagem principal, né, da história da humanidade. Então, na Páscoa, lá, ao invés de falar da ressurreição de Jesus Cristo, eles estão colocando lá um coelhinho, que não tem nada a ver, né, com Páscoa, né? As pessoas começam a dizer, ao invés de falar, né, Deus está me dando isso, fala, não, o universo está conspirando a meu favor, né? E por que não fala Deus, né, o Criador dos céus? É o universo, né? Aí outros já partem para o lado da reencarnação, que está purgando aqui o que foi feito de errado lá. Outros já partem para o lado do purgatório, de que vai ficar lá, né, numa penitência de 7 dias. Outros já falam, não, você tem que fazer boas ações. Tudo isso para anular o plano da redenção, tudo isso para anular o plano do Calvário. E por isso que hoje as pessoas estão chegando e elas estão, peraí, qual que é o personagem principal? Se nós estamos falando de um nascimento, qual que é o personagem principal? Agora, irmão Naftali, será que o que a história nos traz mais a este respeito aí também? Uma coisa muito importante, né, da história, e que nós deixamos cravado aqui, é que dia 25 de dezembro não é o aniversário do Senhor Jesus Cristo. Nessa data não é o nascimento de Jesus. Um fato muito interessante, que é bíblico, e que foi compatível, explicado, né, na época, é que a Escritura, em São Lucas, capítulo 2, ela menciona os pastores de Belém. A presença de pastores e dos seus rebanhos à noite seria impossível com o rigoroso inverno que ia ter lá. Então, em dezembro, na Judéia, neva, né? Então, como que poderia ter pastores ali? E Lucas 2 diz assim, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. São pastores de ovelha, né? Como que eles iriam trabalhar, cuidar das ovelhas, sendo que em dezembro estaria todo coberto de neve? Exatamente, a gente vê de que nesse mês de dezembro é o mês de que é chamado o inverno, né, nessas colinas da Judéia, né, propriamente ali nas regiões de Belém, onde há o registro do nascimento de Jesus Cristo, e a Bíblia fala, como o irmão Naftali leu aqui, Lucas 2, verso 8, falando que naquela comarca os pastores estavam no campo e eles estavam guardando a vigília, juntamente com as suas ovelhas, e eles estavam no campo. Como que era um tempo de inverno, um tempo de frio, um tempo de que assim as coisas não estavam acessíveis, né? Sim. O tempo não estava permitindo tudo isso daí. E o que mais chama a atenção também, né, irmão Naftali, aí o versículo 9 que diz que eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor cercou
de resplendor tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha só a mensagem do anjo. Nasceu hoje. E quem estava lá presente? Estava lá os pastores, que receberam essa notificação do anjo do Senhor. Aí o verso 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Não havia lugar para Jesus na cidade, né, irmão? Na manjedoura. E assim, Deus escolheu, olha que grande mensagem é isso. Deus escolheu revelar, né, a pastores humildes, sem educação. Ele desprezou toda a elite daquela época, né? Desprezou ali a elite religiosa de Jerusalém, né? Os teólogos, os sacerdotes, os fariseus, que estavam ali naquela cidade, e Deus mostrou-se humilde ali naquela manjedoura, né? Nascendo ali naquela manjedoura. Então, Jesus Cristo nasceu não para mostrar a sua grandeza, a elite, a sociedade daquela época, né? Mas sim, um menino que nasceu num lar... Uma forma humilde, né? Humilde. O Senhor, por isso que tem um hino, né? Deixou o esplendor de sua glória. Deixou tudo isso, o trono, e foi lá na manjedoura. Né? Mas cordeiro nasce aonde? Justamente ali, né? O verso 16, a Bíblia fala: e foram apressadamente aqueles pastores e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Né? Eles ficaram maravilhados. Agora, o que é interessante é que assim, aqui não está falando dos magos. Ainda não. Porque o momento do nascimento foi na manjedoura, estava Maria, José e os pastores. Os pastores. E uma coisa interessante é que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus. E cordeiros não nascem em dezembro, no inverno. Cordeiros nascem na primavera. O profeta nos deixa claro isso. Então, nessa época do ano, na primavera, onde Jesus nasceu, né, é mais provável a data de nascimento, o mês, né, que ele nasceu foi entre abril ou maio. Porque não foi no inverno, não foi lá cheio de neve, em dezembro que Jesus nasceu. Mas cordeiros nascem na primavera, entre abril e maio. Isso, exatamente. Então, lá tem um período dessa estiagem que ele compreende ali no final de março e ele se estende pelos próximos 6 meses, que chega até outubro. É um período ali que ele dá de uma estiagem. Então, realmente, não tem o dia exato do nascimento de Jesus, mas tem uma data mais próxima do nascimento de Jesus, como foi citado, né? No mês de abril, em que é o mês que já tem essa estiagem, o mês do nascimento do Cordeiro, e sendo ele o Cordeiro de Deus, né? Então, isso daqui é muito importante destacar isso, de que não tem nada a ver com o mês de dezembro. É uma data que ela pagã e que veio ao longo dos séculos ser explorada comercialmente, para poder ganhar mais dinheiro, provocando mais o comércio, alavancar as vendas, e com isso mudou-se esse direcionamento. E lembrando que esse nascimento, ele foi justamente uma profecia citada até mesmo pelo Balaão, né, no capítulo 24 de Números, no versículo 17, essa profecia que diz assim, ó: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cedro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Aqui a gente vê que uma estrela procederá de Jacó. Quando Israel, irmão Naftali, ele foi dominado pela Babilônia, levou-se os escritos, levou-se os pergaminhos, né, de Israel para a Babilônia. Babilônia, que hoje seria geograficamente em torno ali do Iraque, né? Do Iraque.
Só que aí depois, todo o reino, não temos aqui cidade permanente, disso o apóstolo São Paulo, o reinado, o Império Babilônico, ele passou. E quem veio depois do Império Babilônico foram os persas. E os persas, eles estão, geograficamente, também estavam ali na região hoje que é o Irã, né? Ou seja, mais ainda para o Oriente. E quando os persas, eles conquistaram o Império Babilônico, tudo que era de posse, história, artes, terra, tesouros, riquezas de Babilônia, eles tomaram de posse. Só que havia dentre eles, irmãos, estudiosos, em que inclusive quando Daniel estava no reinado babilônico, ele fez citações. Daniel, ele era chefe dos sábios, né, no reino lá babilônico. E aí a gente vê de que assim, eles tiveram então, no Império Babilônico e no Império Persa, acesso aos pergaminhos de Israel, os escritos de Israel. E esses magos, que na tradução significa que eram pessoas astrólogos, né, que vigiavam, eles observam os sinais no céu, outras traduções falando sobre questões de sábios, entendidos, pessoas estudiosas. Então eles começaram, irmão Naftali, observar o que no céu apresentava de diferença. Por quê? Porque havia uma profecia de Números 24:17 que uma estrela procederia de Jacó, ou seja, iria aparecer no céu uma estrela que ela não era temporária, ela não estava ainda na lista daqueles astrônomos. Sim. E eles começaram a observar isso, né? Começaram a observar e viu aquela estrela e começaram a segui-la, né? Isso. Começaram a caminhada. E o que a gente vê muito hoje no Natal, né? É o presépio. Aí logo aparece ali os 3 reis magos ali e que oferece, né, os presentes para aquele bebezinho na manjedoura, ouro, incenso e mirra. Mas a Bíblia, ela é muito clara. A Bíblia é a boca de Deus. Então nós estamos falando fatos históricos e a comprovação bíblica de que aqueles magos não vieram ver, né, a um bebê. Eles vieram do Oriente, né, ver a sua estrela, mas eles vieram ver um menino. Em São Mateus, né, na Escritura, Isso. que fala, São Mateus capítulo 2, versículo 11. E aqui, irmão Naftali, observe bem, no versículo 1 de São Mateus 2 já fala assim: e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Essa estrela, ela apareceu no momento do nascimento. No momento do nascimento, ela não apareceu antes. A gente vai entender aqui, o irmão Naftali vai estar lendo, de que essa estrela, ela serviu de guia para aqueles magos, em que quando eles observaram, que viram que tinha uma estrela diferente, eles caminharam, então foi até aonde que aquela estrela estava, né? E apareceu no momento do nascimento, né? É verdade. No momento do nascimento, e eles começaram aquela caminhada, né? No versículo 11 de São Mateus 2:11, diz assim: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, destacando aí a parte do menino, né? Eles entrou na sua casa, acharam um menino, não acharam um bebê. Eles não foram visitar um recém-nascido. Ele já estava um menino Jesus de quase 2 anos de idade. Exato. E aqui são 2 coisas, né, irmão Naftali, no versículo 11. Primeiro, entrando na casa, não era manjedoura, era casa. Já era casa. Todas as traduções da Bíblia falam isso daqui, questão da casa. E acharam um menino. Quando a gente tem os cuidados, né, de dizer o menino já de uma forma mais crescida, né? Ou seja, já não é um bebê, né? Sim. Então, e outra coisa, quando eles acharam um menino com Maria, cadê José? Já não estava lá. Lá em Lucas 2, a Bíblia fala que os pastores encontraram na manjedoura Maria e José. E aqui fala que acharam um menino
com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então, tanto é que isso daqui, Herodes ficou muito agoniado, né? Ele ficou com, como se diz, com a pulga atrás da orelha. Mas esses homens vieram de tão longe, falando onde que está o rei dos judeus, então quer dizer que nasceu alguém que vai querer tomar o meu reino daqui, né? Então ele já ficou dessa forma. Aí a Bíblia fala no versículo 12, sendo eles já, aqueles magos, avisados por divina revelação, que não voltassem para junto de Herodes, e eles partiram para sua terra por outro caminho. Exatamente. E Herodes, né? Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Exato. Provando mais uma vez que os magos vieram visitar, não era um bebê, já era Jesus com mais ou menos 2 anos de idade. Aqui no versículo 16, né? Então Herodes, vendo que isso tinha sido iludido, pelos magos, porque ele ficou esperando os magos não chegaram, certamente chegou a notícia para ele, não, os magos foram embora por outro caminho. A Bíblia fala, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Quando é que vocês saíram da terra de vocês, que vocês viram esse sinal? Foi em tal época. Bom, então entre tal época que eles estão falando até essa data, aproximadamente aí 2 anos de idade. Ele não poderia ter falado 2 anos de idade se fosse um acontecimento que foi a semana passada. Verdade. Quer dizer, entre encontrar recém-nascido de 1 semana ou de 15 dias é muito mais fácil do que pegar todos de 2 anos, né? Porque são muito mais crianças a serem encontradas, né? E aqui foi justamente isso aqui. Mas, Naftali, isso daqui traz para a gente realmente uma clareza, né? De que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso. É maravilhoso, né, Aldair, conhecer essas verdades e a gente vê que o verdadeiro, né, Natal, né, o verdadeiro não é uma celebração. Isso. Essa data não é para ser celebrada. O verdadeiro Natal é uma adoração. Uma adoração, não nos misturando, né, com esses feriados seculares que existem, mas nós devemos ter uma adoração, uma consagração a Cristo, né? Então, o foco do crente, né, do verdadeiro crente, não é estar misturado com isso e com aquilo outro, com coisas terrenas. Claro que nós não vamos deixar de presentear nossos filhos, dar aquele presentinho que todas as crianças recebem. Presente sempre é bem-vindo, né, irmão? Quem não gosta de ganhar, né? Não vamos deixar de presentear nossas crianças, mas é claro, elas também já são ensinadas, elas já sabem que o Natal não é a comemoração do aniversário de Jesus Cristo. E como o irmão colocou, né, na mensagem, Senhor, queríamos ver Jesus, o profeta, irmão Brano, ele fala disso, né? Nós nunca devemos celebrar o Natal. O Natal é um dia de adoração, não uma celebração. Porém, o aniversário de Cristo, eu creio que deve ser um dia de consagração, adoração. Então, os cristãos, ele não vai lá celebrar o Natal. Não, nós vamos ter um momento de consagração, de adoração, por mais que existe uma fraternidade, né? Um momento de confraternizar entre nós, mas que isso seja em adoração. Tanto é que em Lucas 22, verso 19, irmão Naftali, e também em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 a 26, vamos encontrar o que o profeta de Deus nos tem ensinado, que o nascimento de Jesus, ele nunca pediu para ser comemorado. Nunca pediu. O próprio Jesus, o irmão Brando chegou a dizer, é Cristo da manjedoura? Não, é Cristo em você. Porque o plano da redenção de Deus, ele se consuma no Calvário. Satanás, ele teme muito mais ao Calvário, aquele dia no Calvário, do que propriamente lá no nascimento. Agora, nós cristãos, nós temos que começar o nosso dia na manjedoura e terminar o nosso dia no Calvário. Né? Lá pregado o nosso eu, né? Nos dando rendição a Cristo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e 26, a Bíblia fala assim, ó,
E tendo dado graças, o partiu, Paulo narrando o que aconteceu lá com Jesus. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Eu vou fazer questão aqui também de ler o Evangelho de São Lucas, na própria Palavras de Jesus, no capítulo 22, versículo 19 e o versículo 20, em que fala sobre a última Páscoa, a última Santa Ceia. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus fazendo menção de que o único momento que é para fazer uma memória, voltar-se a refletir, a pensar, não em alguém que morreu, né? Como disse o nosso pastor Mauro, não alguém que morreu, mas a memória de alguém que está vivo. Isso A memória, a cerimônia, esse momento de adoração, de consagração, que é aqui. Aí ele fala no versículo 20, semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo, esse cálice é o novo testamento do meu sangue que é derramado por vós. A Santa Ceia, ela nos remete a isto. Ela nos traz essa memória sobre de Jesus Cristo, a pena que foi paga na cruz do Calvário. O Calvário, ele fala mais alto. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. E o profeta, ele finaliza, irmão Naftali, aqui, as minhas considerações finais. Na palavra do irmão Brano, ele diz, adoração é o que nós necessitamos. Celebração é o que temos. Amém. A minha consideração final também, que o verdadeiro presente de Natal não é o mito Papai Noel, mas o próprio Jesus, a palavra feito carne, o qual é Emanuel, Deus conosco, é Deus em nós, é Cristo em vós, a esperança da glória. Graças a Deus por isso. Se você foi abençoado, ajudado, você pode se inscrever nesse canal, você pode clicar no gostei, fazer os seus comentários, como também encaminhar para outros também, ajudando a outros também. Um abençoado abençoa outro. Eu fui abençoado. Eu também. Amém, graças a Deus. Hein? Abraços fraternal, meus amados e queridos irmãos. Até nos vermos novamente. Deus os abençoe. Abençoe. Abençoe seus pais, pais abençoe seus filhos, e todos seremos abençoados.